Vamos abrir a escritura no Salmo 63, texto em que estaremos meditando nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar. Soberano Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é alimento sólido para as nossas vidas. A Tua palavra que nos fornece os nutrientes necessários, que nos alimenta, que nos anima, que nos fortalece, que nos levanta, que nos edifica. Ó Pai, e a nossa oração como rebanho do Senhor, como ovelhas do Senhor, é pedir para que o Senhor venha alimentar-nos nessa manhã. Usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos, pois eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer à Tua igreja, e sabemos que Tu és o mais interessado em alimentar o Teu rebanho. Por isso, Senhor, alimenta as nossas almas nessa manhã. É o que nós rogamos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Todos nós almejamos algo nessa vida. Às vezes sonhamos em alcançar um determinado objetivo e lutamos por ele. Nos empenhamos na busca daquilo que há tanto tempo almejamos. E existem vários exemplos que poderiam ser citados em relação a isso. Mas veja, por exemplo, alguém que sonha em exercer uma determinada profissão, uma determinada carreira profissional. Alguém que não se vê fazendo nenhuma outra coisa diferente daquilo que ela almeja. Essa pessoa, é claro, vai buscar durante a vida inteira exercer aquela profissão. Ela vai estudar, ela vai se preparar, ela vai se empenhar até alcançar esse objetivo. Ela não olha para as limitações e para os obstáculos que estão à sua frente. Ela não se deixa levar pelas limitações. Ela não se deixa levar pelas circunstâncias. Afinal de contas, ela tem um alvo a atingir e ela pretende de fato alcançar esse alvo. E quando essa pessoa alcança aquela profissão que há tanto tempo almejava, o trabalho não se torna um fardo. O trabalho é feito com prazer, se torna algo prazeroso. As atividades desempenhadas ali naquela profissão não são feitas mais por obrigação, mas são feitas por amor. Ela termina o seu expediente, mas acorda cedo no outro dia, totalmente disposta para mais um dia de trabalho, porque ela tem prazer naquilo que ela faz. Isso sem considerar que essa pessoa depende ainda daquela profissão para se vestir, para comer, para suprir as suas necessidades físicas, suas necessidades básicas. Afinal de contas, é do seu trabalho que ela vai tirar o seu sustento. E no texto que lemos, algo parecido acontece. Porém, Davi não está em busca de uma profissão.
Ele deseja aqui ter um encontro com Deus. Ele não está em busca de alcançar uma carreira profissional, ele está em busca de Deus. Ele deseja ardentemente ter um encontro com o Senhor. Esse é o objetivo de Davi, que quando alcançado lhe proporciona deleite, lhe proporciona prazer. Ele se deleita na presença de Deus e mostra ainda a sua exclusiva dependência do Senhor. Ele depende totalmente de Deus. Meus irmãos, essas e outras experiências estão presentes no livro dos Salmos. O Saltério não chama atenção apenas por ser o maior livro da Bíblia, mas também porque ele está entre os mais usados pelo povo de Deus quando se trata da piedade. E isso é uma verdade tanto no contexto judaico quanto no contexto cristão. Mas os salmos não são aplicados apenas à piedade individual. Os eruditos alegam que o propósito desse grande livro poético era providenciar uma adoração coletiva, uma adoração apropriada para suprir as necessidades espirituais do povo de Deus. Os salmos têm essa característica, têm essa peculiaridade de proporcionar uma devoção profunda a Deus. E nós sabemos que o Saltério está dividido em 5 grandes livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo 41. O segundo livro vai do Salmo 42 ao Salmo 72. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao Salmo 89. O quarto livro vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E finalmente o quinto livro cobre do Salmo 107 até o último Salmo, o Salmo de número 150. E cada um desses salmos finaliza com doxologias, finaliza com atos de louvores a Deus por sua glória. Os salmos são divididos ainda, meus irmãos, em pelo menos 6 categorias. Nós tivemos a oportunidade de ver isso na última ocasião em que eu estive aqui com os irmãos, expondo o Salmo de número 23. Os salmos são divididos ainda em hinos, lamentos, salmos de ações de graça, salmos de sabedoria, salmos de realeza e salmos de confiança. O Salmo de número 63, que nós lemos aqui nessa manhã, cujo autor é Davi, se enquadra nos salmos de confiança. Essa categoria de salmo se distingue pela absoluta certeza que o autor tem de que Deus pode salvá-lo da situação aflitiva em que ele se encontra. Este salmo chegou inclusive a ser usado pela igreja primitiva, pela igreja dos primeiros séculos, como uma oração matutina. Sempre que a igreja se reunia, a igreja tomava esse salmo para orar a Deus, para buscar a Deus, para se dirigir a Deus. O título em itálico presente nesse salmo aponta para o cenário no qual surgiram os pensamentos do salmista. Os eruditos alegam que, nessa ocasião, Davi estava fugindo do seu filho Absalão. E agora ele se encontrava sozinho no deserto de Judá, buscando insistentemente a Deus. Portanto, hoje, diante do texto lido, nós iremos meditar sobre o tema as expressões do homem que busca a Deus. As expressões do homem que busca a Deus. No Salmo 63, apesar de estar afastado do santuário, apesar de estar afastado da cidade santa, Davi mostra a sua dedicação e persistência na busca ao Senhor. Nós iremos abordar esse tema em 3 pontos. O primeiro ponto que nós vamos considerar nessa manhã, ou a primeira expressão do homem que busca a Deus, é desejo por Deus. Essa é a primeira expressão do homem que busca a Deus. Desejo por Deus. E nós vemos isso do verso 1 a 4. Acompanhe na sua Bíblia, no Salmo 63, do verso 1 ao 4. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário.
para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. A busca do salmista por Deus se manifesta inicialmente pelo anelo que ele tem. Ele deseja intensamente estar na presença do Senhor. Não que o salmista seja um estranho buscando encontrar a Deus. Ele já o conhecia muito bem. Ele já tinha desfrutado de maravilhosas experiências com Deus. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, é alguém que não consegue conter o desejo de se relacionar com aquele a quem ele ama. A ansiedade manifesta por Davi não é uma ansiedade pecaminosa, muito pelo contrário, é uma expectativa, é um desejo forte e impaciente que ele tem de estar diante de Deus. E Davi mostra isso declarando que o Senhor é o seu Deus forte, é o seu Deus da aliança, é o Deus dos patriarcas, o Deus que era Deus, que é Deus e que sempre continuará sendo Deus, o Deus que é imutável, o Deus que não muda. O desejo do salmista, então, abrange a totalidade do seu ser, de tal forma que ele diz: a minha alma tem sede de ti, mas o meu corpo também te almeja. Veja, Davi está no deserto, e certamente a sede naquele local era intensa, era grande. Mas ele parece utilizar da sua necessidade física para ilustrar a sua necessidade espiritual. Eu não sei se você já praticou esporte sem se hidratar simultaneamente. Eu, particularmente, quando jogo futebol e não levo água, a sede fica intensa. Então eu estou ali praticando aquele esporte, mas eu não vejo a hora de chegar em casa e saciar a sede. E às vezes acontece da gente se reunir após o futebol e ir tomar um refrigerante, e tomar um suco. Só que o refrigerante, o suco ou qualquer outro líquido não funciona para saciar a sede. Se você pratica algum esporte, você sabe do que eu estou falando. Os outros líquidos funcionam apenas como uma forma paliativa de saciar a sede, mas a água é insubstituível para matar a nossa sede. Nós tomamos um refrigerante, tomamos um suco, mas nós ainda estamos ali sedentos por água, porque nós sabemos que só a água vai saciar a nossa sede. E Davi expressa algo parecido com isso. É claro que numa dimensão muito maior, mas diz o texto que ele aspira, ele anela, ele deseja intensamente o Senhor, porque só o Senhor é capaz de saciar a sua sede. Da mesma forma que a terra árida deseja água, assim o salmista desejava Deus. Então ele começa a se recordar dos tempos mais felizes, em que ele no santuário via Deus agindo, em que no santuário, no templo em Jerusalém, Deus havia se revelado a ele, mostrando a sua força, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória. Parece haver uma convicção de que o Senhor continuaria a manifestar a sua força e a sua glória ali mesmo no deserto, naquele momento de dificuldade, naquele momento de perseguição, uma vez que Deus não restringe a sua manifestação ao templo, e Davi tinha certeza disso. Ele estava longe do santuário, ele estava no deserto, mas parece que ele tinha uma certeza. Aquele Deus que havia se manifestado a ele no santuário era poderoso para se manifestar a ele no deserto. Porém, o salmista não resume o seu desejo por Deus apenas nessas palavras. Ele diz mais. O anelo que ele tem vem acompanhado de uma certeza, e a certeza é: a graça de Deus é melhor do que a vida. Apesar de ter enfrentado grandes dificuldades, todos nós sabemos que Davi desfrutou de muita coisa boa em sua vida: riqueza, conforto, fartura.
reconhecimento, proeminência, tudo isso e muito mais, Davi desfrutou enquanto rei, mas agora ele estava no deserto, pobre, rejeitado, sozinho, com fome, com sede, privado dos meios comuns de subsistência, fugindo da perseguição furiosa do seu filho Absalão. E então ele declara que todas aquelas coisas que ele havia desfrutado enquanto rei, tudo aquilo, todos aqueles prazeres estão aquém da graça de Deus. Davi mostra que nada podia se comparar à benignidade de Deus, ao amor que o Senhor tem pelo seu povo. E todo esse desejo por Deus leva o salmista a adorá-lo. Culmina na adoração, termina com atos de louvores a Deus enquanto ele tiver vida. É isso que ele declara: irei te bendizer enquanto eu tiver vida, louvar-te-ei enquanto eu viver. Diante da grandeza de Deus, diante do ser de Deus, diante das suas obras, o homem só pode se render a Ele e adorá-lo. E é isso que Davi faz. E tudo isso expressa o desejo que Davi tinha pelo Senhor. Eu imagino o quanto o anelo de Davi por Deus pode nos envergonhar. Veja, Davi era pecador assim como nós. Davi tinha as mesmas limitações humanas que as nossas, mas no deserto ele desejou intensamente estar na presença de Deus. Será que temos tido o mesmo desejo? Será que temos tido o mesmo anelo por Deus? Ou o nosso desejo por Deus era apenas aquele desejo apaixonado, presente no início, mas com pouco tempo depois se apagou? Será que quando o culto acaba aos domingos, aguardamos ansiosamente o próximo culto, para que juntamente com a igreja possamos adorá-lo novamente? Será que quando acordamos aos domingos pela manhã, estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus e a aprender mais dele? Será que quando finalizamos uma oração, uma leitura bíblica, ficamos na expectativa de voltar a fazer uso desses meios de graça novamente? Como tem sido o seu desejo por Deus? Meus irmãos, nós precisamos buscar mais a Deus. Estamos muito distantes de Deus. Vemos para a escola bíblica dominical, para os cultos matutinos, nos arrastando. É uma dificuldade, é uma luta imensa. Não há mais aquele desejo, aquele anelo por Deus, em acordar antes do despertador tocar, desejando ansiosamente estar na presença de Deus, juntamente com a igreja. Não há mais esse anelo, não há mais esse desejo, esse calor no coração. Eu temo que o nosso coração chegue ao ponto de encarar tudo aquilo que está relacionado a Deus como algo obrigatório, como algo maçante, onde as coisas são feitas forçadamente. E isso já pode estar acontecendo no coração de alguns de vocês. Vem para os cultos por obrigação. É algo maçante, é uma luta, é uma dificuldade, mas você vem obrigado. Não é isso que nós vemos no texto. O texto nos mostra alguém que deseja intensamente estar na presença de Deus. Alguém que anela, alguém que aguarda ansiosamente estar diante de Deus. Você quer se prevenir disso? Prevenir o seu coração disso? Em primeiro lugar, rogue a Deus para que isso não aconteça com você. Em segundo lugar, nós vemos que Davi, ele começou a se recordar dos atos de Deus no passado. Portanto, se você quer voltar a manifestar esse desejo intenso de estar na presença de Deus, se recorde dos tempos em que você contemplava o poder e a glória de Deus. Lembre-se dos momentos em que você viu nitidamente Deus agindo em sua vida. Lembre-se do ardor que queimava em seu coração, relacionado ao desejo intenso que você tinha por Deus. Se recorde disso. Isso pode voltar a ser uma realidade em sua vida.
Uma das coisas que me chama a atenção nesse trecho é que, apesar de estar no deserto, a prioridade de Davi não é ser retirado do deserto. Ele não clama: Senhor, me tira desse deserto. Lá no deserto ele clama: o meu desejo é estar diante de Deus. Mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio àquele momento de dificuldade, o desejo principal de Davi é a presença de Deus. E os desertos da vida, eles têm esse poder de amplificar o que se passa no nosso coração. Lá no deserto, Davi podia pedir qualquer outra coisa: livramento, bênçãos ou algo do tipo, mas ele pede a presença de Deus. O deserto tem esse poder, essa capacidade de amplificar, de trazer à tona aquilo que está no nosso coração. Qual é o seu desejo em meio ao deserto? O que é que você anela? O que é que você deseja em meio às dificuldades, em meio a lutas e perseguições, em meio aos desertos da vida? Que Deus nos livre do estado de desinteresse e nos leve cada vez mais a desejá-lo como a nossa prioridade. Afinal de contas, o nosso coração deseja naturalmente aquilo que se opõe a Deus. Como Paulo, não fazemos o bem que preferimos, mas fazemos o mal que não queremos fazer. Esse é o nosso coração corrupto e pecador. A nossa natureza pecaminosa nos leva a apagar o anelo que nós temos por Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem deseje a Deus. Mas graças a Deus, por Ele ter enviado Cristo. Ele nos enviou Cristo, e somente em Cristo o desejo por Deus pode ser aceso. Davi, mesmo rei, aguardava um rei ainda maior, sendo ele mesmo uma sombra de Cristo. Meus irmãos, o homem sem Cristo é egoísta. O homem sem Cristo vive em torno dos seus desejos pecaminosos, enquanto que o homem que está em Cristo tem os seus desejos redirecionados para Deus. Cristo é a fonte de água viva que sacia a nossa sede espiritual, que inunda o nosso coração, que muitas vezes se assemelha a uma terra árida, a uma terra seca. Que Cristo seja o meio pelo qual venhamos desejar intensamente a Deus. Que em Cristo possamos buscar cada vez mais a presença de Deus. Mas nós temos ainda uma segunda expressão do homem que busca Deus. E essa segunda expressão é deleite em Deus. Em segundo lugar, deleite em Deus. Veja o que dizem os versos 5 a 8. Acompanhe na sua Bíblia. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. E veja que o anelo por Deus é estendido nesses versículos, é expandido. Aqui nós vemos a recompensa, por assim dizer, da fé abundante e persistente do salmista. E de imediato é perceptível o contraste que há entre a alma sedenta no verso 1 e a alma farta no verso 5. O texto expressa a alma do salmista se alimentando das melhores porções, usufruindo de um verdadeiro banquete. Somente alguém com consciência da presença divina poderia se considerar farto em meio a um deserto tão seco e tão vazio. Somente alguém que deseja intensamente a Deus pode deleitar-se em Deus em meio ao deserto. Davi mostra com isso que a sua plena satisfação, o seu pleno prazer está em Deus. O louvor que agora sai da sua boca é algo profundo, é exuberante. A palavra hebraica traduzida por júbilo no verso 5 denota um brado de alegria, um grito retumbante. É algo que soa a plenos pulmões.
Deus é descrito como um ser a quem o salmista é atraído. Nas noites frias, nas noites solitárias do deserto, o salmista gastava tempo com as recordações de Deus e com as meditações em seus feitos. As vigílias da noite eram os momentos em que Davi ficava mais vulnerável ao medo e às agressões. É claro, ele estava no deserto e à noite ele estava mais vulnerável. Mas ao invés de se desesperar, diz o texto que ele meditava nas maravilhas de Deus. Ele se deleitava na presença de Deus. Davi tinha um conhecimento não apenas teórico do Senhor, não apenas um conhecimento superficial, ele tinha um conhecimento experimental. Ele havia vivido grandes milagres no seu passado, ele havia desfrutado de experiências maravilhosas com Deus. Por isso que ele via o Senhor como seu auxílio, isto é, a sua fortaleza, aquele a quem ele podia recorrer em todos os momentos, aquele que concede o livramento necessário. Essa é a certeza de Davi. Ele tinha convicção de que Deus o estava protegendo, de que Deus o estava guardando ali naquele deserto, e essa convicção fornecia base para os louvores jubilosos que saíam da sua boca. A expressão sombra das suas asas no texto aponta para o cuidado protetor de Deus em relação aos seus filhos. Você já viu como que uma mamãe pássaro cuida dos seus filhotes? Ela literalmente põe as suas asas sobre eles, a fim de aquecê-los, a fim de protegê-los. E é dessa forma que Deus cuida dos seus. E é nessa firmeza de fé que Davi se deleita na presença de Deus, ao ponto de se apegar firmemente a Ele. Lá naquele deserto, diante das dificuldades, diante dos perigos que o cercava, o salmista se deleita em Deus. Ele se farta do Senhor. E esse apego descrito no verso 8 é literalmente grudar-se, colar, permanecer junto. E aqui nesse salmo o termo apresenta um sentido mais ativo. No hebraico a expressão é literalmente apegar-se após ti. Ou seja, é como se o salmista estivesse correndo atrás de Deus a fim de segurá-lo. E isso só é possível porque ele mesmo diz que a destra do Senhor o ampara, a destra do Senhor o sustenta. A mão forte do Senhor segura o salmista. Ele tem essa convicção, e ele tem essa certeza, ele descansa nessa verdade. E há aqui uma breve relação entre a soberania de Deus que segura o salmista, Deus soberanamente segurando nas mãos do salmista, mas há também a responsabilidade do salmista, a responsabilidade humana, pelo fato de ele se apegar em Deus, de ele ir em direção a Deus. E é dessa forma que Davi, em meio ao deserto, se deleita, se satisfaz em Deus, usufrui da presença de Deus. O mundo está a todo tempo oferecendo formas, métodos e meios pelos quais o homem pode usufruir do prazer. Drogas, fama, poder, sexo livre, bens materiais, tudo isso e muito mais são propostas mundanas de deleite, são propostas mundanas de prazer. Porém, as coisas do mundo não são capazes de satisfazerem o homem, porque essas coisas são deleites passageiros, são prazeres transitórios. E em meio a essas propostas mundanas, a pergunta que eu faço a você é: onde você tem alimentado a sua alma? Onde você tem buscado fartura para a sua alma? Onde você tem buscado prazer? Meus irmãos, o deleite que o Senhor nos dá é incomparável. A paz que Ele nos concede excede todo entendimento humano. A alegria que Deus nos proporciona, o mundo não pode explicar. Não há nada lá fora que possa suprir o nosso coração, que possa nos proporcionar um pleno deleite, um pleno prazer. Você só encontrará isso em Deus.
E as pessoas estão aí fora, procurando métodos humanos de se satisfazerem, meios mundanos de conceder deleite à sua alma, e cada vez mais elas se encontram vazias, porque são prazeres momentâneos, são prazeres transitórios. O pleno prazer, o pleno deleite para nossa alma, nós só encontraremos em Deus. É por isso que, de um lado, nós temos aquelas pessoas que não buscam a Deus, e que, apesar de terem tudo o que querem, apesar de terem bens, posses, tesouros, riquezas, apesar de estarem cercadas de pessoas importantes, não sentem prazer na vida. Mas do outro lado, nós temos aqueles que buscam a Deus, aqueles que estão sempre diante de Deus, e mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à pobreza, mesmo em meio à enfermidade, as suas almas estão fartas, porque elas se deleitam exclusivamente em Deus, elas se alimentam do próprio Deus, e essa fartura que o Senhor proporciona enche os lábios dessas pessoas de júbilos. É por isso que elas estão lá, desempregadas, enfermas, doentes, sem o que comer, sem o que vestir, mas sentem prazer na vida, se deleitam em Deus, porque a fonte do deleite elas buscam em Deus, e não apenas nesse mundo. E esse deleite, meus irmãos, leva alguns a passarem a noite inteira meditando nas grandezas de Deus, recordando dos seus feitos, como Davi fazia nas vigílias da noite. Aqueles que se deleitam em Deus não veem uma vigília de oração como fanatismo. Aqueles que se deleitam em Deus não veem uma vigília de meditação na palavra de Deus como coisa de pentecostal. Aqueles que se deleitam em Deus são capazes de se privarem de algumas horas de sono, uma necessidade básica do corpo, para então passarem algumas horas buscando a Deus, para buscarem o Senhor e se deleitarem nele, como Davi fazia. Davi estava lá no deserto, mas nas vigílias da noite ele buscava a Deus, ele se deleitava em Deus. Mas como explicar isso? Como entender isso? Como entender que alguém estando no deserto da vida, não tendo absolutamente nada, consegue ter prazer em Deus? Como entender alguém que é capaz de abrir mão de algumas horas de sono para buscar Deus em oração? Não há outra forma de compreendermos isso, senão olhando para Cristo. Porque antes de Cristo regenerar o nosso coração, nada disso fazia sentido. Para o homem que não está em Cristo, tudo isso é fanatismo, tudo isso é loucura, é ativismo religioso. Somente aqueles que estão em Cristo são capazes de deleitar-se em Deus, em meio a essas circunstâncias, em meio aos desertos da vida. Afinal de contas, Cristo sentiu desgosto para nos conceder prazer. Cristo chorou para que pudéssemos sorrir. Cristo morreu para que pudéssemos ter vida. Essas coisas só são explicadas mediante a intervenção de Cristo. O homem sem Cristo não tem capacidade alguma de deleitar-se em Deus. Esse é o poder de Cristo, esse é o poder do Evangelho, levar-nos a um pleno deleite em Deus, apesar das circunstâncias. Mas nós vemos ainda no texto uma última expressão do homem que busca Deus, e essa expressão é dependência de Deus. Em terceiro lugar, dependência de Deus. Veja o que dizem os versos 9 a 11. Acompanhe na sua Bíblia. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Após gastar um tempo relatando a sua adoração ao Senhor, Davi acrescenta nesse salmo os seus inimigos.
E esse é um tema que invariavelmente aparece nos Salmos. Vez ou outra nós vemos Davi nos seus Salmos fazendo menção aos seus inimigos. E Davi sabia que a ameaça dos seus inimigos era real, sobretudo pelo fato de ele se encontrar no deserto. Ele estava ali vulnerável aos seus inimigos, vulnerável às perseguições. Mas mesmo assim, o salmista demonstra uma fé sólida. Ele não estava confiando na força do seu braço. Ele não estava confiando nas suas estratégias de guerrilha. Ele não estava confiando no seu poderio bélico, apesar de mencionar uma batalha militar no texto. Mas nós vemos aqui que o salmista estava na dependência exclusiva do Senhor. Davi sabia que a graça que ele havia louvado no verso 3 vem muitas vezes acompanhada de justiça. O fato de Deus aplicar justiça, aplicar o seu juízo aos inimigos, é algo imerecido, é um favor imerecido. Nós não merecemos a justiça de Deus sobre os nossos inimigos. Davi sabia disso, então ele via isso como graça, como favor imerecido. Portanto, aqueles que procuravam destruir a vida do rei Davi se deparariam com o juízo de Deus. Embora tivessem o conhecimento de que sua vida estava em perigo, nós vemos no texto que o salmista tinha certeza de que o Senhor julgaria os seus inimigos. Naquele deserto, Davi estava totalmente dependente do juízo de Deus. E em seguida, o salmista utiliza uma linguagem que aponta para uma guerra militar, onde pessoas passam ao fio da espada, onde corpos estão estendidos ao chão, abandonados como comida para os chacais, para os animais. E os chacais mencionados aqui no verso 10 são animais de carniça residual, ou seja, são animais que comem a caça rejeitada pelos animais maiores. Sabe aquela carne podre, aquele corpo em putrefação que se torna alimento para os urubus? Assim era a visão que Davi tinha dos seus inimigos. Pelo fato de estar dependente de Deus, essa era a mentalidade que Davi tinha acerca daqueles que o perseguiam. Estavam mortos, não podiam oferecer ameaça alguma, não receberiam um sepultamento adequado, apontando aqui para uma morte vergonhosa e desgraçada. Tudo isso como resultado do juízo divino que viria sobre eles. É por isso que o rei Davi se alegra em Deus. Mesmo estando vulnerável aos inimigos, Davi não tinha com o que se preocupar. O salmo termina com essa expressão jubilosa de confiança, resultante da dependência que o salmista tinha de Deus. Davi enxerga a si mesmo como o rei divinamente designado. Mesmo fugindo de Jerusalém, mesmo estando ali solitário naquele deserto, ele tinha convicção de que ele foi chamado por Deus para ser rei. É por isso que ele diz: o rei se alegra em Deus. Finalmente, ele mostra que aqueles que juram em nome de Deus, aqueles que chamam a Deus por testemunha, haverão de glorificá-lo. Mas por outro lado, aqueles que são mentirosos terão as suas bocas tapadas pelo Senhor. E esses são os inimigos de Deus. São os ímpios, cuja destruição fora mencionada por Davi. Eles terão as suas vozes silenciadas, enquanto que a voz daqueles que dependem de Deus ecoarão com vozes como vozes de júbilo ao Senhor. Ecoarão em cânticos de júbilo. Davi tinha essa convicção. E meus irmãos, a convicção que eu tenho é que precisamos aprender a depender mais do Senhor, em todos os aspectos, sobretudo nos momentos de dificuldade. Os desertos da vida são inevitáveis, mas enquanto continuarmos a depender da força do nosso braço, das nossas habilidades, nós estaremos sujeitos ao fracasso. Às vezes o deserto da vida pode se manifestar de diferentes formas.
através do desemprego, através de uma enfermidade, através de problemas familiares, através de perseguições. O deserto, ele pode se manifestar em diferentes formas na nossa vida, e a nossa atitude deve ser de dependência de Deus. Quando dependemos de Deus no deserto, somos levados a nos alegrarmos nele, pois sabemos que mais cedo ou mais tarde, Deus poderá graciosamente agir soberanamente em nosso favor, seja por meios ordinários ou extraordinários. E Davi tinha essa certeza. Ele estava lá no deserto, dependente de Deus. Ele estava dependente de que o Senhor julgaria os seus inimigos. Meus irmãos, é necessário entender que o auxílio, o socorro e a justiça vêm de Deus. Precisamos aprender a sermos mais dependentes de Deus. As nossas habilidades e estratégias não são capazes de nos trazer segurança no deserto. Somos limitados. Somos pequenos, somos fracos, mas Deus não. Deus é ilimitado, Deus é grande, Deus é forte, Deus é poderoso. Davi estava dependendo do juízo de Deus que viria sobre os inimigos. Por isso, mesmo correndo grandes riscos no deserto, ele se alegrava em Deus. Veja, talvez você não tenha inimigos pessoais, talvez você não tenha inimigos físicos, mas é fato que você tem pelo menos 3 grandes inimigos espirituais: Satanás, a carne e o mundo. Esses inimigos querem te afastar de Deus. Esses inimigos querem acabar com a sua vida. Esses inimigos querem te destruir no deserto. Se você não estiver completamente dependente do Senhor, a sua derrota é certa. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser vencido por um desses 3 inimigos que te cercam a todo tempo. Mas sabemos que esses inimigos que nos cercam já foram vencidos por Cristo na cruz do Calvário. Cristo não está numa queda de braço com Satanás, ele já o venceu. Ele já tem toda a autoridade sobre os inimigos das nossas almas e deu essa autoridade a nós, igreja, porque ele venceu por nós, ele nos garantiu a vitória. Satanás, o nosso acusador, já foi vencido por Cristo, o nosso advogado. Nós temos essa certeza. E o pecado também que escravizava a nossa carne foi vencido por ele na cruz. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida, ele nos regenerou. Portanto, é possível vencer esse inimigo, é possível vencer o pecado, é possível crucificar a carne, é possível vencer o velho homem, estando em Cristo, porque ele venceu esse inimigo por nós. E o mundo, meus irmãos, todo esse sistema de valores que se opõe a Deus, que domina a sociedade, também foi vencido na cruz. Aqueles que se renderam a Cristo e creram no poder do Evangelho são capazes de odiarem esse sistema mundano. Eles odeiam aquilo que Deus odeia. Todos os nossos inimigos, sejam eles físicos ou espirituais, já foram vencidos por Cristo. E quando nós tivermos essa convicção, essa consciência, quando nós nos colocarmos de um estado de dependência do Senhor, poderemos vencê-los. Você não vencerá Satanás com a sua força. Você não vencerá a sua carne com as suas habilidades. Você não vencerá esse sistema mundano que se opõe a Deus com as suas estratégias. Você precisa se colocar num estado de dependência de Deus. Portanto, meus irmãos, esperemos nele. Ele haverá de fazer justiça. Quando no deserto nos colocamos nesse estado de dependência, o medo se transforma em coragem, a tristeza se transforma em alegria, o lamento se transforma em júbilo. Que Deus nos ajude na luta contra os nossos inimigos. Eu concluo com uma pergunta a você: o que você tem buscado no deserto? A quem você tem recorrido?
Os ímpios andam em busca de coisas transitórias, estão por aí, em busca de coisas passageiras, se esforçam para obterem prazer nessa vida, para obterem as coisas dessa vida e se satisfazerem nelas. Mas Davi buscou ao Senhor. Davi anelou a presença de Deus, e ele expressou isso de forma muito clara. O homem que busca Deus deseja por Ele, se deleita nele e depende dele. Que essas expressões sejam expressões de fé na nossa vida. Que venhamos buscar intensamente o Senhor durante a nossa jornada como peregrinos aqui nessa terra, nesse deserto. Que possamos buscar a Deus insistentemente, até que possamos encontrá-lo plenamente na eternidade. Pois Ele mesmo prometeu que se o seu povo que chama pelo seu nome o buscar, que se o seu povo se humilhar, orar e buscar a sua face com o coração convertido, Ele ouvirá dos céus, Ele perdoará os nossos pecados e virá ao nosso encontro. Desejo por Deus, deleite em Deus e dependência de Deus, essas são as expressões do homem que busca Deus. Que essas verdades sejam verdades em nossas vidas. Oremos. Bondoso Deus, graças te damos pela tua palavra, que nos alimenta, que nos confronta, que nos fortalece. Ó Pai, queremos pedir perdão pelas vezes que buscamos insistentemente as coisas desse mundo, que muitas vezes, ó Pai, nos leva a buscarmos um prazer nessas coisas terrenas e passageiras. Perdoa-nos por muitas vezes nos colocarmos numa condição de dependência de nós mesmos, das nossas habilidades, das nossas forças, em qualquer que seja a circunstância. Perdoa-nos, ó Pai. Que possamos então olhar para o Senhor, que possamos buscá-lo insistentemente e intensamente, que possamos aprender a desfrutar dessa comunhão com Deus, com o Senhor, que possamos ter prazer no Senhor e que possamos aprender a diariamente sermos dependentes do Senhor, pois o Senhor venceu os nossos inimigos, venceu Satanás, a carne e o mundo, que a todo tempo querem nos destruir. Ó Deus, guarda a tua palavra no nosso coração, aplica a tua palavra ao nosso coração, para que cada vez mais possamos expressar essas atitudes que caracterizam o homem que busca ao Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.